Rapaziada, o Vene Casagrande traz as revelações dos bastidores dentro do elenco do Flamengo, que o elenco do Flamengo não quer mais o Gerson no time, hein? Toda essa treta aqui, vamos acompanhar aqui esse corte do Vene Casagrande, se inscreva, acione o sino, deixa o like, bora pro vídeo. Está de saída do Flamengo. Que história é essa, Vene? Não é história, Fernandinho, e assim, a gente precisa contextualizar toda essa situação, eu vou pedir até um pouquinho mais de tempo para falar. Vamos lá, em abril, depois do pai, empresário dele, ficar reclamando do salário defasado do jogador, o Flamengo fez um esforço absurdo para renovar o contrato dele. Em abril, estamos em junho, ou seja... Foi aquele episódio do podcast. Perfeito, falamos exatamente. Aqui. Aí o Flamengo, mesmo tendo o Gerson com um contrato longo até 2027, o Flamengo sentou, resolveu a situação e renovou o contrato. Na renovação de contrato, um dos pedidos da parte do Gerson foi reduzir a multa rescisória, que na ocasião era de 200 milhões de euros. E aí ficou acordado que a nova multa rescisória seria de 25 milhões de euros. Nossa, que queda drástica! Mas o Flamengo estabeleceu essa multa por entender o seguinte: se alguém pagar 25 milhões de euros à vista no Gerson, um jogador de 28 anos, será um baita negócio. Estamos falando de 160 milhões de reais. Beleza, o contrato foi renovado, ok. E aí, na semana passada, voltou o assunto do Zenit novamente. O Zenit se reuniu com o pai empresário dele, o seu Marcão, e também os representantes que estão envolvidos na negociação. Nessa reunião, o Zenit virou e falou assim: a gente quer o Gerson de qualquer jeito. E aí ofereceram uma proposta salarial para o Gerson, que assim, é absurda a proposta salarial, e um longo tempo de contrato, de 5 anos. A proposta salarial, só para o povo entender em casa, seria 6 milhões de euros por ano, livre de imposto. Dá 3 vezes mais do que o Gerson está ganhando atualmente no Flamengo, pós-renovação de contrato. E aí São 36 milhões de reais por ano. É um valor assim... São 2 milhões e pouco por mês. Exatamente. Sei lá, tô chutando. Vamos lá, ainda tem tem assim, bonificações por número de jogos, você dá uma assistência, você dá um gol, que a gente sabe que os russos pagam mesmo, pagam muito bem. Claro, para você atrair um jogador que está sendo destaque no futebol brasileiro, atualmente titular na seleção brasileira, está muito próximo de disputar a Copa do Mundo, é muita grana que você precisa oferecer para mexer com a cabeça desse atleta. E mexeu com a cabeça do atleta, porque entre Zenit e representantes do atleta está tudo certo. Base salarial, tempo de contrato. O que falta agora para o Zenit contratar o Gerson? Pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros. Só que essa multa rescisória tem que ser paga à vista. E aí vai ser 160 milhões de reais na conta do Flamengo. E não tem negociação. Não precisa sentar com o Flamengo e negociar. É tal como o Flamengo fez com o De La Cruz na ocasião com o River Plate. Chegou, pagou a multa rescisória, levou o jogador, não teve negociação com o River Plate. Então a situação hoje está muito assim. É o Zenit depositar o dinheiro na conta do Flamengo e levar o jogador. Só que os representantes do atleta fizeram, entre aspas, um pedido ao Zenit para que a multa rescisória seja paga pós-Copa do Mundo de Clubes, para o Gerson jogar a Copa do Mundo de Clubes com o Flamengo e depois se despedir. O meu ponto é o seguinte: já que vai embora, que pague logo então a multa e vá embora. Porque... Você acha, Vene? Fernandinha, não sei. eu quero dar minha opinião sobre esse assunto. Vai, eu quero dar fala. minha opinião sobre esse assunto. Olha só, eu gosto muito do Gerson. Eu acho que se o Flamengo perder o Gerson, de fato, será uma perda muito grande. Difícil você fazer uma reposição à altura. Sim. Só que estamos falando de um jogador hoje de 28 anos. Se o Flamengo, entre aspas, vende um jogador de 28 anos por 160 milhões de reais à vista, financeiramente falando, é um baita negócio. Além disso, tem o desgaste de a todo momento, toda janela de transferência, você tem que lidar com uma situação como essa, que é o pai empresário dele a todo momento reclamando, fazendo disse-me disse, buscando proposta. E na boa, a gente tem que parar de normalizar, porque é o pai dele. Não, isso tudo acontece porque o Gerson permite. O Gerson é um cara de 28 anos, ele não é mais uma criança. Se o pai dele se reúne com o Zenit e busca proposta, é porque o Gerson permite. E não é a primeira e nem será a última vez que isso vai acontecer. Isso acontece desde os tempos de Fluminense, quando ele fechou um acordo para ir para o Barcelona e acabou não indo na ocasião, porque o pai dele não quis ir. Eu quero que alguém me lembre quantas vezes o Gerson cumpriu um contrato com algum clube. Porque toda vez é isso. Então, tem o pacote Gerson. E a diretoria do Flamengo está de saco cheio desse pacote Gerson. Porque não dá mais. O Flamengo acabou de fazer um esforço financeiro absurdo para renovar o contrato dele. E aí, novamente, vê esse tipo de situação. E isso acontece porque o Gerson permite. Porque o Gerson está pensando em sair.
Isso acontece porque o Gerson dá o ok pro pai dele e pros empresários dele. Porque ele, como atleta, ele poderia chegar e virar pro pai dele, por exemplo, se é minha mãe, que é a minha representante, eu ia falar, dona Carmen, sossega, eu acabei de renovar o contrato com o Flamengo e eu quero ficar no Flamengo. Eu tenho contrato com o Flamengo até 2030, estou muito feliz aqui. Mas se o pai dele está fechando um acordo, já fechou o acordo com o Zenit, é porque ele permitiu. Agora, ele também pode virar e falar assim, pai, eu estou desistindo de toda essa história, eu quero ficar no Flamengo. Ele pode fazer isso, porque ele ainda não assinou com o Zenit. Sim. Mas, respondendo a sua pergunta, para o Gerson sair agora, é só o Zenit pagar. Só, entre aspas, o Zenit pagar 25 milhões de euros, 160 milhões de reais à vista na conta do Flamengo. Tem que ver a hora, porque tem hora que você passa um Pix muito mais que R$1.000 e não vai. Bloqueia, né? Quantos são? 20 quanto? 25 milhões de euros. E, obviamente, eu errei na conta. Falei 2 milhões e pouco, se você fizer essa conta aí de 6 milhões de euros por ano, são 3 milhões de reais por mês livre de imposto para esse jogador. Esse detalhe precisa ser dito, porque aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, tem os impostos. Sim. E lá seria livre de imposto. Exatamente. Então, assim, vamos olhar todos os cenários. O Vene trouxe todas as informações técnicas dessa negociação, falou o lado do Gerson, falou o lado do Flamengo, deu a opinião dele também em relação a toda essa situação. E falou, você disse que se tiver que saia logo. Mas você acha mais pela garantia do dinheiro ou porque por conta dessa confusão toda? O que você acha? Eu acho que assim, é o pacote. É o pacote, porque no lado financeiro, até hoje, nenhum jogador, nenhum clube do futebol brasileiro vendeu um jogador de 28 anos por 160 milhões de reais à vista. E isso precisa ser dito. 160 milhões de reais recebendo em 4, 5 anos é totalmente diferente de 160 milhões de reais à vista. É muita grana. Eu quero que o Gerson fique? Quero. Mas eu também não quero esse disse-me-disse toda a janela de transferência, porque isso é um porra, é um saco. Lucas Pedrosa, e você? Porque assim, essa questão do Mundial, se tiver garantido, olha, o Zenit vai comprar, tá tudo certinho, mas ele tinha que ir logo. Eu acho legal, porque assim, pela resposta esportiva que o jogador tem, ele já ganhou tudo, ele foi na última temporada o principal jogador do Flamengo. Eu acho que, como o Igor Jesus, gente, vê o Igor Jesus, o Igor já tá vendido. E ele vai lá desfrutar do Mundial, servir ao Botafogo, porque ele é um cara de muita qualidade. Eu acho que ele poderia pelo menos então jogar o Mundial, se existe essa possibilidade. Você gostou você acha que vale a pena pro Flamengo, Lucas Pedrosa, essa negociação com esses valores e tudo mais? Repor o Gerson é quase impossível hoje no futebol brasileiro. Verdade. A não ser que o Flamengo realmente vá à Europa e pague até perto do que o Flamengo vai receber pelo Gerson, que é os 25 milhões de euros. Sei lá, um jogador de 20 milhões de euros, eu acho que com 23, 24 anos, que esteja muito bem em algum clube, qualquer clube do Brasil ou qualquer clube da Europa, você tem condições de você conseguir repor com essa grana. O ponto é, o Gerson pro Flamengo, ele é muito mais do que só um bom jogador. Ele é muito mais do que um craque, do que um excelente jogador. O Gerson é o líder, o Gerson é o capitão, o Gerson é a cara do Flamengo. Eu sempre falo isso aqui. Então, eu entendo completamente o Vene, que essa novelinha de toda hora o pai ir buscar a proposta, toda hora ficar... É uma forma de ameaça, de tipo assim, o jogador pode sair a qualquer momento, hein? O jogador pode sair a qualquer momento. Agora, o pacote Gerson pro Flamengo é sempre mais positivo do que negativo, na minha visão. E aí, olhando para a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo vai enfrentar o Chelsea. O Flamengo tem uma oportunidade de, quem sabe, enfrentar os maiores times do mundo. Perder o Gerson, para mim, é péssimo. Então, eu acho que quanto mais forte o Flamengo puder ir para a Copa do Mundo de Clubes, melhor. Sobre 28 anos, 25 milhões de euros pelo jogador. Ótimo valor, o Flamengo se beneficia com isso também. Só que, no final das contas, a gente não está conseguindo observar duas coisas. O lado do atleta, que é o poder de escolha. Ele vai ganhar o triplo num contrato de 5 anos, com 28 anos, é a última grande venda da carreira dele, ele não vai ter mais nenhuma grande venda, e ele vai ganhar em cima dessa venda, ele vai ganhar com o contrato, e ele vai garantir o resto da vida dele e da família dele, até o dia que ele bater as botas, tá tudo certo, eles vão ter um padrão de vida altíssimo, porque, na minha visão, esse é o último grande contrato da vida do Gerson. Então, assim, eu entendo o torcedor que fica revoltado por toda a novela que aconteceu, eu entendo o torcedor que protesta contra o Gerson e tudo mais, mas assim, no final das contas, só ele sabe onde o calo dele aperta. Só ele sabe o que ele tem que fazer ou tem que deixar de fazer. A única coisa que eu lamento nessa história toda é que ele vai perder a chance, ou melhor, ele pode perder a chance de disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Porque quando ele vai pra lá, ele se esconde. Essa é a verdade. Fernandinha, sobre isso que o Pedrosa acabou de mencionar, primeiro, eu também
penso da mesma forma. O Gerson ele não está traindo o Flamengo se ele deixar o Flamengo agora, muito pelo contrário, é um cara que sempre respeitou e honrou a camisa. Sempre, 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 inclusive nos bastidores, dentro de campo, ou seja, para mim não é uma traição. Pelo contrário, ele está até cumprindo o contrato, porque ele vai pagar a multa rescisória. Então ele está cumprindo o contrato. E sobre a seleção brasileira, ontem entrei em contato com uma pessoa da seleção brasileira para entender o que acontece quando um jogador deixa o futebol brasileiro, sendo destaque, vai para o futebol russo, como aconteceu com o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique ele deixou de ser convocado. Sim. E essa pessoa me explicou o seguinte, gente, não é porque, Vene, entenda, não é porque ele foi para o futebol russo, só que na Rússia o número de jogos é bem menor. Então, dependendo de quando é a nossa convocação, isso é levado em consideração pela comissão técnica. Com o Luiz Henrique, isso foi levado em consideração na época do Dorival Júnior, porque quando o Dorival teve que convocar, o Luiz Henrique tinha 1/3 a menos dos jogos do que os demais jogadores da posição dele. Então é por isso que em determinado momento o cara deixa de ser convocado. O Nino, por exemplo, zagueiro, foi para a Rússia, inclusive para o Zenit, parou de ser convocado. Isso também é levado em consideração. Agora o Gerson, ele está tendo a sorte de escolher o Zenit no momento que ele está jogando com o Ancelotti, que é o novo treinador da seleção brasileira. Supondo que o Ancelotti se apaixone pelo futebol do Gerson. Que já teve uma conversa sozinho, entendeu? ali com Porque ele está tendo a chance de mostrar o dia a dia dele para o Ancelotti. Então o Ancelotti pode continuar o convocando, mesmo ele estando na Rússia. Difícil, muito, muito difícil. Mas pode acontecer isso. Tá, então, nação, Vene Casagrande, o Pedrosa, trazendo aqui no SBT Esportes Rio, link na descrição como créditos. E olha só, hein, após solicitação interna, Gerson é barrado no Flamengo. Visando acelerar o processo de reformulação do elenco, Felipe Luiz decidiu retirar Gerson do time titular, mesmo com sua permanência garantida até o Mundial de Clubes. A medida se antecipa a iminente saída do volante, já que o Zenit confirmou que efetuará o pagamento da cláusula rescisória de 25 milhões, 159 milhões de reais. 25 milhões de euros, né? E são valores importantes, convenhamos, né? Além dos números que já envolvem a multa, o Clube Carioca poderá receber um adicional de 50 milhões referentes aos direitos de imagem, de acordo com o estabelecido em cláusula contratual durante a última renovação. Em caso de rompimento unilateral, o Flamengo tem direito a cobrar os valores aí até 2030, o que pode levar o total da transação a 209 milhões de reais, uma baita grana aí dentro do Flamengo, né? Já se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.